Boa noite a todos. Bom, eu fui candidata em 2006 e acabou assim, depois das eleições, muitos candidatos não estavam felizes, não encontravam seus votos, principalmente do interior de São Paulo. E eu acabei conhecendo muita gente, sabe? E nós nos juntamos e acabamos até, inclusive, chamando o Amilcar. E o Amilcar teve que chegar lá para dar explicação para a gente. Olha, vocês não encontraram seus votos, mas é o seguinte, não tem como fazer, não tem solução, não tem onde procurar, não tem nada. Então, infelizmente, nós ficamos sem respostas também, né? Esse grupo tem uma comunidade na internet? Não, olha, em 2006 eu já tinha desconfianças. Depois de 2006, aí eu realmente eu cheguei à conclusão de que as fraudes acontecem, né? Se o próprio candidato não encontrar o seu voto na sua sessão, é difícil, né? Mas aconteceu em vários lugares. Então, eu acabei criando uma comunidade no Facebook. O nosso grupo se chama Quero Meu Voto Impresso. É só digitar lá e pedir a entrada, que será bem aceito. Vem com a gente, porque nós precisamos crescer e nós precisamos exigir os nossos direitos junto ao TSE. A gente está esperando vocês lá. Muito obrigada.
cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.543. Relatora, a ministra Carmen Lúcia. Procuradoria-Geral da República, que apresentou esta ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, que foi ajuizada pela PGR contra o artigo 5º da Lei 12.034, de 2009, que criou, a partir das eleições de 2014, o voto impresso conferido pelo eleitor nos termos da lei, garantindo o total sigilo do voto. Bem, a Procuradoria-Geral da República alegou que o artigo impugnado, ao contrário do que prevê o texto, como vimos, compromete, sim, o sigilo e a inviolabilidade do voto assegurados pelo artigo 14 da Constituição Federal. E ainda abriria a possibilidade de uma mesma pessoa votar 2 ou mais vezes e, com isso, violando a igualdade de votos prevista no mesmo artigo da Constituição. A ministra demonstrou no voto que a ideia de se retornar ao voto impresso já recebeu críticas desde o início da tramitação do projeto no Poder Legislativo e de diversas fontes. A reintrodução do voto impresso pelo artigo 5º da Lei 12.034, decorrer do projeto número 498 de 2009, tendo recebido parecer contrário das comissões senatoriais, a CGC e a CCT, em cujo relatório conjunto afirmaram os respectivos relatores, aspas, julga-se inadequado à celeridade e ao sigilo do processo eleitoral a utilização do voto impresso. A esse respeito, transcrevemos trecho do relatório do TSE, em que se avalia a questão para as eleições de 2002. A experiência demonstrou vários inconvenientes na utilização do denominado módulo impressor externo. Sua introdução no processo de votação nada agregou em termos de segurança ou transparência. Por outro lado, criou problemas. A, maior o tamanho das filas. B, maior o número de votos nulos e brancos. C, maior o percentual de urnas com votação por cédula, com todo o risco decorrente desse procedimento. D, maior o percentual das urnas que apresentaram defeito, além das falhas verificadas apenas no módulo impressor. Conforme expôs o representante do TSE nas audiências públicas realizadas pelas comissões, a melhor maneira de auditar a consistência dos boletins de urna com a real manifestação dos eleitores é acompanhar o procedimento de geração e validação das assinaturas digitais, os testes preliminares das urnas e, se necessário, requerer a verificação dos registros digitais de voto, arquivos REDV, com base nas próprias assinaturas, o que dispensa o uso do papel. Foi também ressaltado pelo TSE, afirmaram os então relatores daquelas comissões, a realização desde 2002 de um procedimento de auditagem na véspera da eleição. O tribunal sorteia uma amostra de urnas prontas para uso e verifica na presença de um juiz eleitoral e sob gravação em vídeo o correto funcionamento dessa amostra. A utilização de componentes mecânicos acoplados ou inseridos nas urnas eletrônicas aumentará drasticamente a taxa de falha do equipamento, o que poderá exigir a votação em papel em diversas sessões. Isso atrasará o cômputo dos votos e a conclusão do processo, bem como dará margem às mesmas fraudes já conhecidas, inclusive no processo eleitoral não eletrônico. Fecho aspas. De se anotar que a sanção da Lei 12.034 teve sugestão contrária, ou seja, sugestão de veto pelo Ministério da Justiça quanto ao que veio a se tornar o artigo 5º agora em questão. E assim faltou o voto à ministra relatora para chegar à conclusão sobre a concessão da cautelar sobre a impressão do voto a partir de 2014. Vamos rever o final do voto. Por tudo quanto exposto, senhor presidente, senhores ministros, eu voto no sentido de deferir a cautelar requerida para suspender os efeitos do artigo 5º da Lei 2034, por estarem presentes a plausibilidade jurídica dos argumentos lançados pela Procuradoria-Geral da República e pelo perigo da demora, porque a persistência da eficácia do dispositivo impõe a aquisição e adequação dos equipamentos de votação,
mudança da estrutura e dinâmica do Serviço de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, já agora a braços com as providências necessárias para a realização das eleições de 2012, que teriam ainda que adotar procedimentos paralelos de licitações, mudança de sistema, gastos públicos para adaptação determinada, sem possibilidade de saneamento ou de refazimento desses dispêndios tecnológicos, humanos e financeiros após a realização, e que seriam descartados e sem aproveitamento se ao final vier a ser declarado inconstitucional o dispositivo legal impugnado. O primeiro a votar, logo após a relatora, tomando por base o critério da antiguidade na Corte, foi o ministro Luiz Fux. O próprio Parlamento, na Comissão de Constituição e Justiça, ele rejeitou esse projeto de lei, no que foi secundado pelo próprio ministro da Justiça. Adjuntando a tudo isso, o magnífico voto da ministra Carmen Lúcia sobre todos os ângulos e aspectos da lei, inclusive um aspecto que não foi efetivamente enfrentado, referente à necessidade da abertura da urna na hipótese do entrave, tudo isso conspira em prol do Fumus Boniures. O Perico Mora deixou assente o eminente ministro e querido amigo Roberto Gurgel, não deve ter sido um ato falho chamar a excelência de ministro, mas o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, destaca que o Perico Mora decorre do fato de que, para adequação dos atuais equipamentos de votação aos preceitos da Lei 12.034, será necessária a abertura imediata de procedimento de licitação, o que certamente trará graves prejuízos ao erário, caso seja posteriormente declarada a inconstitucionalidade dessa lei. De sorte, presidente, que presença o Fumus Boniures e o Perico Mora, eu acompanho integralmente o voto da eminente ministra relatora. O ministro Dias Toffoli também acompanhou a relatora. Vamos rever parte dos argumentos do ministro para conceder a cautelar. Eu concedo a cautelar na linha da proposta de conclusão feita pela eminente relatora, porque eu vejo desproporção entre os fins a que objetiva a lei e os meios que ela traz para essa fiscalização. Eu vejo como inidôneos os meios trazidos para esta fiscalização, porque eles são extremamente gravosos no que diz respeito a custos, gravosos no que diz respeito à sua complexidade. Eles mais oneram o sistema, mais tendem a trazer litigiosidade ao sistema de apuração de votos, ao sistema eletrônico de votação, do que pacificação. Não há proporção entre a finalidade de se garantir a fiscalização e os meios introduzidos pelo artigo impugnado pela Procuradoria-Geral da República. Por esses fundamentos jurídicos, eu entendo que há plausibilidade jurídica no pedido da Procuradoria-Geral da República, e o Perico Mora se torna natural na medida em que seriam necessárias despesas imediatas para a introdução deste sistema de voto impresso, que posteriormente, no mérito, poderia vir a ser inquinado de inconstitucional definitivamente por esta Corte. Então, nada mais razoável do que se deferir a liminar neste momento. É como voto, senhor presidente. Votou em seguida o ministro Ricardo Lewandowski, que aqui vale a observação que é também o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para ele, o sistema eleitoral brasileiro está muito adiantado, partindo para inovações, como já dissemos, por exemplo, a identificação biométrica dos eleitores. E isto, considerado, significaria a aplicação do voto impresso, do retorno do voto impresso, a partir das eleições de 2014, um enorme retrocesso. Acoplar uma impressora eletromecânica às urnas eletrônicas equivaleria, a meu ver, dotar o avião a jato de uma bússola a vapor. É um retrocesso do ponto de vista tecnológico absolutamente incompreensível. Há um dado interessante que foi levantado pelo ministro Dias Toffoli,
que é absolutamente irrazoável fazermos com que a justiça eleitoral incorra nesses custos, diria até por um certo capricho. Nós teríamos que gastar quase R$ 1 bilhão para adquirirmos essas impressoras eletromecânicas, para comprarmos as bobinas, isto sem falar na manutenção periódica deste equipamento. O Fumus Boniuris, portanto, está, a meu ver, muito bem evidenciado. Nós estamos na iminência de desencadear na Justiça Eleitoral as licitações correspondentes à aquisição desse material, nessa quantidade, nessa importância vultosíssima. E, de outro lado, também foi muito bem acentuado por todos os ministros que me precederam o Fumus Boniuris, porque basta ler, eu nem preciso examinar o artigo 5º da Lei 12.034 de 2009 integralmente, mas basta ler o parágrafo 2º, que diz o seguinte: após a confirmação final do voto do eleitor, uma urna, após a confirmação final do voto pelo eleitor, a urna eletrônica imprimirá um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. O que significa isso? Significa exatamente a possibilidade teórica de se identificar o voto do eleitor, que colide, a meu ver, frontalmente com o verdadeiro princípio constitucional, que é o princípio do sigilo do voto. Por essas razões e por outras que trarei por escrito, oportunamente, eu acompanho integralmente o voto da relatora para deferir a cautelar. Essa votação continua. Vamos ver logo depois do intervalo aqui em plenárias. El elector se identifica ante la autoridad electoral en la mesa designada, quien luego de verificar la identidad habilita la urna. Luego, para dar inicio al proceso electoral, se deberá elegir la opción deseada, presionando la pantalla y confirmando el sufragio. Se imprime el voto y este cae dentro de la urna como respaldo de la operación efectuada. De lo contrario, el sufragio se cancela y se reinicia el proceso. Una vez cerrado el proceso electoral, la urna electrónica tendrá en pocos segundos el escrutinio final con la cantidad de votos de cada opción y los votos en blanco. Este resultado podrá ser comparado con los votos en papel que están dentro de la urna si es requerido por las autoridades de mesa. De esta manera, se concluye con una operación sencilla, garantizando mayor privacidad y secreto del voto.
En las próximas elecciones, los distritos 1 y 17, así como el municipio de Gómez Farías, votarán mediante la urna electrónica, convirtiéndonos en un ejemplo de modernidad y vanguardia en el país. El presidente de la casilla, por medio de un código, le da acceso al elector para que vote. En la pantalla de la urna electrónica aparecerá la boleta con las diferentes opciones que se presentan para que el elector seleccione solo una. Una vez elegida la opción, la pantalla de la urna electrónica pregunta al elector si desea confirmar su voto. Si no está seguro de la opción que eligió, el sistema permite regresar a la boleta que se presentó al inicio en la pantalla para que el elector pueda cambiar su decisión. Si está seguro de la opción que eligió, el elector emite de manera definitiva el voto. Segundos después de que es emitido el voto electrónicamente, el sistema imprime el testigo de voto con la opción y la información que el elector eligió finalmente. Cabe señalar que el testigo de voto no puede ser tocado. Yo te lo voy a ir contando mientras se va haciendo el flujo. Estamos recibiendo a un elector, el elector ha entregado al miembro de mesa su DNI y el miembro de mesa mira que ha utilizado una tarjeta inteligente como llave de activación de la computadora que se está usando para comprobar la identidad. Coloca el DNI en el lector de código de barras y automáticamente la máquina reconoce la información y muestra en pantalla para que el presidente de mesa verifique la identidad. Una vez verificada, ha confirmado tocando el botón en la pantalla y ahora retira la tarjeta inteligente y se la entrega al elector. El elector se va trasladándose a cualquiera de las cabinas. Acá estamos, digamos, en una cabina de votación.
él ha introducido la tarjeta, que es la llave de activación. Aquí es importante recalcar de que no hay conexión entre la máquina que usó el presidente de mesa y la máquina que está usando el elector. No hay red física entre esas dos máquinas. Por lo tanto, es importante que él utilice esa llave para poder activar cualquier cabina de votación. Es activada la cabina, se le ha presentado la cédula, él, digamos, tocando la pantalla puede elegir su opción, tiene un botón que le permite cambiar la opción, confirmar después, y una vez que ha confirmado su opción, genera un voucher, una constancia de votación, donde el elector puede ver, digamos, físicamente que lo que allí se imprime es lo que él ha elegido en la pantalla. Él regresa a la mesa, ¿no? Le entregan el sticker para pegar la constancia de voto, ha devuelto la tarjeta de activación, deposita la constancia, le colocan el holograma en el DNI y él mancha su dedo, ¿no? en la tinta indeleble.
Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, como logo apareceu no começo do programa, há esse problema do acúmulo de poderes na justiça eleitoral brasileira. Desse acúmulo de poderes, onde há acúmulo de poderes, é inevitável, há autoritarismo, há abuso de poder. Essa pergunta, por exemplo, sobre se é necessário um movimento para conseguir aprovar uma lei do voto impresso, acho que seria só assim, porque as leis que nós conseguimos aprovar ou tentamos aprovar no Congresso via normal, sem a pressão popular, ou a Justiça Eleitoral derruba. Ela vai lá, atualmente existe uma DIN derrubando a lei. A lei foi aprovada, os juízes do TSE suspenderam a lei no Supremo. Então, a luta popular tem que ser nesse sentido mesmo, talvez se juntando no grupo da Ana e participando disso tudo. Boa noite a todos.